Olá, grande alma! Dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, vida após morte. Vamos inaugurar aqui a próxima pergunta, então. Podemos fazer algo para ajudar uma pessoa que está próxima à morte? Se podemos, como e quando fazemos? Antes disso, peço para que você faça a gentileza, se estiver fazendo sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as próximas notificações e nos ajudar também a entender que nós estamos seguindo um caminho que devemos, digamos assim, prosseguir, porque requer muita persistência e consistência estar compartilhando isso aqui com vocês. Pois bem, mais uma vez, uma breve orientação, não tenho aqui nenhuma pretensão de convencê-lo, convertê-lo e até mesmo pervertê-lo a esta verdade. Na verdade, o meu intuito aqui é só um compartilhar, mas existe sim, por trás desse intuito, o interesse de quebrar aquilo que você tem como verdade e criar o benefício da dúvida, porque no benefício da dúvida uma porta se abre para novas possibilidades. Pois bem, então vamos aqui novamente à pergunta: se podemos fazer alguma coisa por uma pessoa que está próxima a morrer? Se podemos, como e quando? Nós sabemos que, por exemplo, os tibetanos, eles têm os livros tibetanos dos mortos, tem os bardos, né? Os bardos são 4 bardos. Bardos é uma palavra que significa passagem, né? São 4 passagens que os bardos dos mortos. Temos o livro tibetano do Viver e Morrer, do Sogyal Rinpoche, é um livro lindo, né? Eu tenho ele aqui, tá aqui em cima, não sei onde, mas está em algum lugar aqui em cima. É um livro lindo, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente pode perceber que lá os tibetanos, por exemplo, eles treinam durante a vida o processo emergencial e crítico traumático, que é a morte. E aqui, durante a vida, nós ocidentais, nós simplesmente por uma questão de cultura, nós esquecemos que a morte existe e só damos conta dela quando ela acontece. E por isso, quando ela acontece, o choque é tamanho, né, de uma realidade, de um fato certo. O fato certo é a morte, desconhecido é o momento, e quando ela acontece, nós tomamos tamanho susto e pânico e pavor. Então, certamente a gente pode fazer um benefício para a pessoa que está próxima à morte. Se temos acesso a ela numa condição física, e aqui também requer um pouco de bom senso, requer uma série de variáveis assim que você tem que ver também, seja da sua parte a respeito de como que você vai fazer isso, seja da parte da receptividade da pessoa que está passando por esse momento, né? Então, se nós temos acesso físico a ela durante a sua enfermidade, a gente pode explicar aquilo que nós vimos falando aqui de uma forma breve, as condições pós-mortem, né? Qualquer explicação razoável, minimamente razoável, acerca da vida além túmulo, vai dar a essa pessoa uma condição maior de discernir e se desenvolver naquele plano e poderá aliviá-la sobremaneiramente, justamente em razão desse discernimento, desse conhecimento que ela passa a ter. Porém, se não nos é possível o acesso a essa pessoa física, ou seja, se essa pessoa já desencarnou, né, a gente deve fixar essa mente, a sugestão aqui, porque a pergunta é: nós podemos ajudar uma pessoa que está próxima à morte? Sim. Se sim, como e quando? E aqui vai o como e o quando. Se a pessoa já desencarnou, o quando é logo antes de dormir, você deve manter a sua mente fixada nessa pessoa, e uma forma de você fixar a mente nessa pessoa é falando o nome dela completo, se você souber, né? E caso você não saiba, se você puder trazer a imagem dela, a última imagem dela encarnada na Terra, ou a imagem que você tem mais memória, que você consegue mais representar na sua tela mental. E aí, ao fixar a sua atenção nesse pensamento logo antes de dormir, você intenciona ajudar essa determinada pessoa com bons argumentos que você já pode previamente prepará-los. Então, antes de você dormir, você intenciona, ou seja, você visualiza a pessoa na sua tela mental, fala o nome da pessoa, se conecta a essa pessoa e já intencionalmente prepara os argumentos a respeito que você gostaria de compartilhar com essa pessoa a respeito do plano astral. E o principal objetivo desse aconselhamento, inicialmente para a esmagadora maioria de nós, é provocar uma calma e fortalecer aquele que sofre, induzindo ele, esse cafezinho aqui está muito bom,
induzir a ele a perceber que a morte é um processo perfeitamente natural. E aí você passa a explicar a natureza do plano astral, que a gente já falou um monte aqui que você pode assistir, e as preparações necessárias para que ela possa, digamos assim, avançar. Então, mas se você quer se tornar um auxiliar mesmo, um auxiliar, se você já tem, por exemplo, assim, já tem uma clareza que você tem capacidade de fazer projeções astrais, etc e tal, e já tem um certo domínio sobre isso, aquele que deve querer auxiliar, ele deve ter uma espécie de preparação, né? Ele deve ter uma espécie de grau, uma espécie de patente para tanto. Então, o primeiro passo, eu até anotei aqui o passo a passo, o primeiro passo é você saber focalizar a sua mente no trabalho exclusivo de auxílio, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter total autocontrole sobre o seu temperamento. Por quê? Porque no plano astral pode ser que você entre em desespero e você realmente se perca assim por conta das impressões que são causadas naquele plano. O terceiro passo é perfeita calma, serenidade e contentamento, né? O quarto passo é conhecimento dos planos superiores, porque para que você possa se tornar um auxiliar, você tem que saber o que acontece no plano seguinte ou no degrau seguinte para que você possa indicar à pessoa o que ela deve fazer ou como se portar. E por fim, total ausência de egoísmo com um coração pleno de amor, aquele verdadeiro interesse de auxiliar, independentemente de resposta ou benefício próprio. Eis aí como você pode ajudar aquele que está no leito de morte, já nos cuidados paliativos ou até mesmo um morte. Porque logo após a morte, qual é o que acontece? Logo após a morte, nós já dizemos isso, a pessoa pode permanecer inconsciente por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, por alguns, enfim, ela pode permanecer inconsciente por vários tempos. E embora aquele que seja um auxiliar treiná-lo possa observá-la por si mesmo, quem não está treinado deve se colocar constantemente de prontidão para ajudar. E como que você faz isso? Se mantém em constante oração por essa pessoa com essa intenção, para que quando essa pessoa possa vir a recobrar a consciência no plano astral, ela possa ter já essas emanações benfazejas no seu entorno. Então é isso, grande almas. Vamos para a próxima perguntas e respostas. Tchau, tchau.